Ohayou minasan Josué desu. Nós estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de japonês e como eu disse a vocês na última aula, nós vamos começar com o assunto shumi. Estou colocando aí na tela agora o kanji dessa palavra que significa hobby, né, coisas que você gosta de fazer, e também escrito em hiragana, que seria aí no caso furigana, tá certo? Eu gostaria de dizer algo sobre essa aula. Para você falar dos seus hobbies, você vai ter que usar verbos, tá certo? Vai ter que usar. Eu gosto de jogar futebol, gosto de passear, gosto de viajar. E não é comum no início de um curso, ou a gente tendo visto poucos verbos, ver vários verbos juntos, certo? Mas nós vamos ter a oportunidade hoje de ver muitos verbos, mais de 20. Eu vou aumentar um pouquinho mais a tela. E como é que seria a pergunta: quais são os seus hobbies? Anata no shumi wa nan desu ka? Anata no shumi wa nan desu ka? Tá ok? Agora detalhe, o anata no, ele pode sumir, ele pode ficar oculto. Nesse caso nós usaríamos apenas o. A pergunta ficaria: o shumi wa nan desu ka? O shumi wa nan desu ka? Tá ok? E nós ainda podemos tirar o desu ka e transformar o nan em nani. O shumi wa nani? E nós ainda poderíamos tirar o nani e deixar apenas o shumi wa. Quais são os seus hobbies, certo? Então você tem todas essas formas que eu vou lê-las agora. Anata no shumi wa nan desu ka? O shumi wa nan desu ka? O shumi wa nani? O shumi wa? Tá certo? Todas essas perguntas, elas podem ser... todas elas têm a mesma tradução e a mesma função. Qual é o seu hobby? A resposta seria meu, o atashi no, meu hobby, shumi, o a e o nome do hobby. Lembrando que o atashi no, ele pode sumir e ficar apenas shumi wa e o nome do hobby. Tá ok? Então vamos ver aí o primeiro exemplo, dokusho. Ler. Então, shumi wa dokusho. Shumi wa dokusho. Ok? Eu vou afastar um pouquinho para dar outra explicação. Você pode falar de mais de um hobby seu. Você vai ter que usar essa palavra to, que significa i, certo? Ele faz o papel inclusive da vírgula. Shumi wa tal to des. Você pode também usar o des no final da frase. Então nesses espaços você usaria mais de um verbo e esse to seria i ou seria as nossas vírgulas, ok? Agora, vamos prestar atenção no seguinte. Os verbos que serão usados nessa frase, eu gosto de caminhar, eles serão verbos substantivados. Eles farão o papel de substantivo, porque ele vai estar no papel do objeto direto, certo? O paciente, o atingido. Então, ler, o verbo ler, seria considerado para o japonês como o substantivo leitura, caminhar como caminhada e dançar como dança. Então, para eles estão dizendo: eu gosto de leitura, eu gosto de caminhada e eu gosto de dança. Para isso, há duas formas de se transformar o verbo em um substantivo. Ele continua sendo verbo, mas fazendo o papel de um substantivo. Certo? Você diria o verbo, o início da frase completa, certo? Mas a partir da linha aí, essa explicação é sobre o verbo. E a primeira forma é usar o suru no ga. Esse suru no transformaria o verbo em substantivo, certo? Em vez da tradução ser ler, seria leitura. E existem verbos que nós usamos koto. E aí usaríamos o ga, que o ga é a partícula mesmo de ênfase, ok? Sobre o que você está falando. E a terceira forma, que não seria transformação, é apenas o verbo com ga. A gente vai ver exemplos com todos eles. E depois disso, vem o ski des. Tá ok? Então vamos ver esses três exemplos aí. Saka, que está em katakana, é jogar futebol ou o substantivo futebol. O tau, que vocês estão vendo aí o kanji, e também o hiragana, junto com o romanji, é o verbo cantar.
que para eles será transformado em eu gosto de canção, certo? E o verbo dokusho, que é o verbo ler. Ok? Então vamos montar as frases usando primeiro saka, que é futebol. Eu vou colocar esses exemplos mais embaixo para que a gente possa ter espaço para montar as frases, apagar essas 3 linhas pretas e colocar também as frases embaixo. Como é que ficaria esse primeiro exemplo? Eu coloquei no início da aula, ou há poucos instantes, a palavra chumi na resposta. Você pode usar, não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa pergunta qual é o seu hobby, a pessoa costuma responder direto sem usar a palavra hobby. Ah, eu gosto disso, eu gosto de dançar. Então a palavra chumi, ela não precisa aparecer na resposta. Então, watashi wa sakao suru no ga suki desu. Você pode traduzir como meu hobby é jogar futebol. Tá ok? Watashi wa, eu, saka, que é futebol, o suru no ga, como vocês estão vendo na estrutura, suki desu. Ok? Então vamos ler. Watashi wa saka o suru no ga suki desu. Watashi wa saka o suru no ga suki desu. Tá aí a primeira estrutura. Agora vamos para a segunda. Lembrando que as palavras estão separadas, mas em japonês elas vão ficar todas juntas. Tá ok? Agora vamos para a segunda, que é o tal, que será usado no segundo exemplo, koto. Watashi wa utau koto ga suki desu. Watashi wa utau koto ga suki desu. Ok? Agora vamos para o terceiro exemplo, que não recebe nem o suru no ga e nem o koto, apenas o ga. Watashi wa dokusho ga suki desu. Watashi wa dokusho ga suki desu. Seria, eu gosto de leitura, eu gosto de ler. Agora vamos complicar um pouquinho, que esse suki, só o su, né, ele possui o kanji, que eu vou mostrar agora, e nós já vamos substituir esse kanji na tela. Ok? Vamos começar a usar os kanjis. Então eu vou aumentar agora a tela e nós vamos ver exemplos. Ok? A pergunta lá em cima. Anata no shumi wa nan desu ka? Muito bem, olha ali o kanji de nan antes do desu ka, certo? Então, primeiro exemplo. Eu gosto de cantar. Watashi wa utau koto ga suki desu. Watashi wa utau koto ga suki desu. Certo? Vocês já devem ter tomado nota de tudo o que já passou, botando o vídeo em pausa. Então, vão conseguir entender. E eu estou escrevendo aí das 3 formas possíveis. Agora que nós vimos o exemplo 1, note que eu coloquei o furigana em cima de watashi e em cima de suki, tá ok? Mas eu não vou mais colocar o furigana dessas palavras porque vocês já conhecem. Vou colocar apenas o furigana do verbo, que é a pronúncia do kanji. Vocês precisam anotar tanto o kanji quanto essa pronúncia e vai ficar mais fácil de reconhecer o verbo na frase. Vamos para o segundo exemplo. Eu gosto de cozinhar. Watashi wa ryori o suru no ga suki desu. Watashi wa ryori o suru no ga suki desu. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Eu gosto de jogar futebol. Watashi wa saka o suru no ga suki desu. Watashi wa saka o suru no ga suki desu. Quarto exemplo. Eu gosto de jogar basquete. Watashi wa basqueteboru o suru no ga suki desu. Watashi wa basqueteboru o suru no ga suki desu. Certo? Quinto exemplo. Eu gosto de ouvir música. Watashi wa ongaku o kiku no ga suki desu. Watashi wa ongaku o kiku no ga suki desu. Vamos para o exemplo 6. Eu gosto de ler. Watashi wa dokusho ga suki desu. Watashi wa dokusho ga suki desu. Exemplo 7. Watashi wa hashiru koto ga suki desu. Eu gosto de caminhar. Watashi wa hashiru koto ga suki desu. Eu gosto de nadar. Exemplo 8. Watashi wa suie ga suki desu. Watashi wa suie ga suki desu. Exemplo 9. Eu gosto de pescar. Watashi wa tsuri ga suki desu. Watashi wa tsuri ga suki desu. 10. Eu gosto de ir ao cinema, gosto de assistir filmes. Watashi wa eiga o miru no ga suki desu.
Watashi wa eiga o miru no ga suki desu. Exemplo 11. Eu gosto de viajar na internet, ou navegar na internet. Watashi wa neto ni noru no ga suki desu. Watashi wa neto ni noru no ga suki desu. Muitos exemplos aí para vocês memorizarem. Exemplo 12. Eu gosto de tocar música, em geral. Watashi wa gaki o hiku no ga suki desu. Watashi wa gaki o hiku no ga suki desu. 13. Eu gosto de viajar. Watashi wa ryoko o suru no ga suki desu. Watashi wa ryoko o suru no ga suki desu. Exemplo 14. Watashi wa tomodachi ni au no ga suki desu. Watashi wa tomodachi ni au no ga suki desu. Tradução em português: eu gosto de me encontrar com os meus amigos, certo? Sair com os meus amigos. Exemplo 15. Esquiar. Watashi wa ski o suru no ga suki desu. Watashi wa ski o suru no ga suki desu. 16. Eu gosto de scuba diving, que é mergulhar. Watashi wa sukiuba diving o suru no ga suki desu. Watashi wa sukiuba diving o suru no ga suki desu. Eu gosto de jardinagem, gosto de plantar. Exemplo 17. Watashi wa ni wa shigoto ga suki desu. Watashi wa ni wa shigoto ga suki desu. Exemplo 18. Eu gosto de relaxar, de ficar em casa só. Watashi wa rirakusu suru koto ga suki desu. Watashi wa rirakusu suru koto ga suki desu. Exemplo 19. Eu gosto de dançar. Watashi wa odoru koto ga suki desu. Watashi wa odoru koto ga suki desu. Exemplo 20. Watashi wa aruku koto ga suki desu. Eu gosto de andar. Watashi wa aruku koto ga suki desu. Diferente de caminhar. Esses kanjis novos que eu estou colocando, apenas o furigana em cima deles é exatamente o verbo. Exemplo 21. Eu gosto de ir ao teatro. Watashi wa gekijo ni iku no ga suki desu. Watashi wa gekijo ni iku no ga suki desu. E exemplo 22, que é o último exemplo. Eu gosto de sair para comer fora. Watashi wa gai shoku suru no ga suki desu. Watashi wa gai shoku suru no ga suki desu. Ok? Então eu vou colocar a palavra shumi mais uma vez na tela, certo? Para ver alguns exemplos a mais. Principalmente esse que está aparecendo aqui na tela. Se um japonês perguntar a você qual é o seu hobby, seria bom que você dissesse isso. Watashi wa nihongo o beki o suru koto ga suki desu. É uma das primeiras frases, um dos primeiros exemplos que você precisa memorizar. Eu gosto de estudar japonês. Watashi wa nihongo o beki o suru koto ga suki desu. Memorize essa. Ok? Tá aí como se escreve. Tudo em kanji, certo? Ou você pode dizer apenas: eu amo estudar japonês. Nihongo o benkyou shiteimasu. Nihongo o benkyou shiteimasu. E aí, quando você disser seu hobby, ou eles vão dizer essas expressões que eu vou mostrar agora, ou você mesmo pode dizer quando você ouvir a opinião deles. Certo? Oh, que legal! Omoshiro sou dane. Omoshiro sou dane. Certo? Que legal! Ou interessante. Tanoshi sou dane. Tanoshi sou dane. Que legal. Ou você também pode dizer ides, né? Ides, né? Legal. Ou interessante, muito bem. Sugoi. Sugoi. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Você falando sobre os seus hobbies, sobre coisas que você gosta de fazer. Vocês já perceberam que a coisa complicou e que vocês vão ter que tomar nota de muita coisa. Vocês viram 22 exemplos aí, com muitos kanjis, tá certo? Então até a próxima aula. Matane!